Quem é esse que atraía uma multidão por onde ele passava? Se talvez você já tenha reparado alguma vez, quando você já leu alguma parte dos evangelhos, você já reparou o quanto Jesus, ele era seguido por essa multidão de gente. Saindo ele de Jericó, uma grande multidão acompanhava. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas, no plural, ao ouvir essas palavras. A multidão se admirava, todos da multidão procuravam tocá-lo. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Quero dizer para vocês, gente, que Jesus talvez tenha conseguido fazer o sonho de muita gente na nossa contemporaneidade: ser seguido por uma multidão. Mas eu fico pensando, o que essa multidão queria? Hoje até estava repassando ali o sermão com meu sermão sozinho, veio meu filho ali do lado, começou a ler comigo aqui. Eu falei assim: filho, se um dia Jesus se apresentasse, alguém se apresentasse falando, eu quero realizar os seus sonhos, quem é que hoje não ia ser acompanhado por uma multidão, se ele não se apresentasse assim? E existe um grito e um texto que vai falar muito sobre esse assunto, sobre essa necessidade que a multidão tinha de se aproximar de alguém que fizesse aquilo que queria. Lê comigo Mateus 21, de 1 a 11. Vai ser o texto aqui que a gente vai ler nessa manhã. Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrai-a e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de animal e carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar: quem é esse? E as multidões respondiam: esse é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. A gente olha para essa palavra Hosana, e claro que ela é um grito de louvor, mas acima de tudo, ele é um clamor por salvação. Senhor, me salva. Senhor, salva-nos. Hosana é isso, salva-nos, salva-nos já. E quando Jesus entra para responder, talvez, essa pergunta, ou esse anseio do coração das pessoas, eles fazem para Jesus um bonito escarcéu. Como quando um time campeão volta para sua cidade, quando alguém importante, um brasileiro, depois de fazer algo extraordinário, volta para o Brasil. E aí o que acontece, né? No Brasil a gente tem carro de bombeiro, foguetório, toda aquela coisa para dizer: olha, está aqui alguém que nos representa, olha, alguém aqui que nos fez sorrir, seja no futebol, na arte, na música, na política, ou coisa parecida. E eles fazem isso estendendo seus mantos pelo caminho, cortando ramos de árvore, espalhando pelo caminho, né? E clamando: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Era a comemoração daquela época. A multidão desejava Jesus, mas um Jesus que chega de maneira humilde. Essa figura de chegar no burrinho, ela é muito parecida, ou talvez não esteja distante de nós, quando a gente pensa no alguém imponente. A gente não pensa alguém imponente entrando no burrinho. Se fosse usando um animal, a gente pensaria ele o quê, gente? Num cavalo. Não sei porquê, é o cavalo branco, não é? Deve ter alguma razão, mas todo mundo pensa num cavalo branco para fazer imponência. Mas Jesus chega num burrinho,
na humildade, diante das pessoas que estavam clamando: Jesus nos salva, mas naquele momento, Jesus não mudou. E sabe por quê? Porque Jesus sabia o que passava em cada coração. Eu e você, com certeza, estaremos seduzidos por aquela festa diante da gente. Imagina, a gente chegando numa cidade, no bairro, até mesmo na nossa casa, e de repente as pessoas gritando o nosso nome, fazendo festa, soltando fogos. O nosso coração fica de alguma maneira ali, capturado por aquilo, não fica? Mas a Bíblia registra em outras ocasiões que Jesus sabia o que acontecia com a multidão. João 6, versos 1 e 2 diz: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Ou seja, de alguma maneira esse registro aqui é para dizer que ele entendia porque que as multidões o seguiam, não todo mundo, mas grande parte ele seguia, porque afinal Jesus curava os doentes, e quem não quer seguir, estar de lado de alguém que é capaz de um milagre como esse? Em outro texto diz: enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando, e creram no seu nome, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus não se confiava a eles porque conhecia a todos. Ele conhece, no meio da multidão, os intuitos, os desejos de cada um, e não se dava com essas pessoas porque ele sabia: olha, essas pessoas não estão afim de mim de verdade, estão afim daquilo que eu quero oferecer, porque Jesus sabe o que acontece do coração de cada um. Essa fama era passageira para ele, porque quando a gente fala de passageira, a gente fala de alguma coisa que com o tempo ele perde o seu frenesi, não se sustenta, e para muita gente Jesus não é isso? Uma coisa bacana, intensa, profunda, que me deu uma resposta ali no momento, mas depois a gente deixou ele de lado, porque na verdade nós não estamos de fato interessados em Jesus. Nós estamos interessados em quem nós gostaríamos que Jesus fosse. Naquela multidão, eles só queriam: Jesus, me cura, eu quero alguém que me cure. Naquela multidão havia gente que dizia: Jesus, resolve os meus problemas. Jesus, resolve o nosso problema estrutural, político brasileiro. Jesus, me dá dinheiro. Jesus, traz felicidade para mim. E você repara que na verdade ele se torna uma projeção de quem eu sou, e por isso que ele é muitas vezes desejado por todos nós, por um desejo de não de ver a Jesus Cristo, mas de me ver nele. O desejo não é de servir a Cristo, mas de ver se ele me serve. Um desejo de não de amar a Cristo, mas de continuar me amando e pedindo a ele que realize os meus desejos. Essa era a relação de muita gente com Jesus há 2000 anos atrás. Pergunta: é ainda a relação de muitos com ele? Jesus continua atraindo essa multidão, sim, que espera que ele faça alguma coisa que ele não vai fazer. Ele não tem um compromisso com os meus desejos, ele não tem o compromisso de que eu seja uma projeção dele, de mim nele. Ele tem um compromisso de ser quem ele é, e de mostrar-se a mim como algo que aí eu já começo a não gostar muito, que não é mais aquele que realiza os meus desejos, mas aquele que é meu Senhor. E aí a gente vê que a multidão, ela deixa de falar, de exaltar esse Jesus quando ele entrar na cidade, e ela logo faz o que com Jesus? Grita para ele o que, gente? Crucificam. Quero ler o texto de Mateus 27, de 9 a 26. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas na questão desse justo,
porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. Então o governador perguntou-lhes: qual dos dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. E Pilatos perguntou-lhe: que farei então de Jesus, chamado Cristo? E todos disseram: que seja crucificado. Pilatos, porém, disse: mas que mal ele fez? Eles, contudo, gritavam ainda mais: que seja crucificado. Percebendo que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, Pilatos mandou trazer água e, lavando as mãos diante da multidão, disse: sou inocente do sangue desse homem, isso é um problema vosso. E todo o povo respondeu: o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, mas mandou espancar Jesus e o entregou para ser crucificado. Por que Jesus foi traído por essa multidão? Que pouco tempo atrás, alguns gritavam: Hosana, salvação já, e logo depois, gritaram para ele: crucifica. Havia um grupo que estava incitando essa multidão. O chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandassem executar a Jesus. Por quê? Por que os chefes dos sacerdotes foram convencer a multidão, levar nesse efeito manada, para que Jesus não fosse solto naquele dia do perdão, que poderia ser concedido, mas o perdão fosse oferecido a Barrabás e não a Jesus Cristo? Por que o interesse em executar Jesus, em matar Jesus? Há um outro texto que a Bíblia nos fala por quê. Pois ele sabia que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus por inveja. Mas os principais sacerdotes provocaram a multidão para que, ao contrário, ela pedisse para que ele soltasse Barrabás. Marcos registra o porquê. Por inveja. Líderes invejosos, uma multidão volátil, como a gente fala hoje, o efeito manada, a crucificação estava ali, o pedido de crucificação estava ali presente. Quem tinha uma dúvida, procurava esse sacerdote. Quem tinha alguma dúvida sobre Deus, procurava esses líderes religiosos, e de repente, Jesus começa a tomar o lugar deles. Não apenas como o principal sacerdote, mas como Filho de Deus. E a gente não gosta muito quando a gente é tirado de um lugar que a gente já ocupa. A gente não gosta nem quando senta na nossa cadeira. Você tem uma cadeira na sua casa? Às vezes a gente tem, Força do hábito. É de todo mundo, mas é minha. Pode sentar quem quiser, desde que eu não esteja presente. A gente tem o nosso lugarzinho no sofá. A gente tem o nosso lugarzinho aqui, a gente tem os nossos micropoderes, onde a gente se sente muito confortável ali. Agora, você imagina isso na nossa própria vida. Alguém que diz: eu não vou realizar os seus desejos, eu não quero realizar os seus desejos, não estou aqui para isso, ainda que alguns dos seus desejos sejam realizados, mas eu estou aqui para ser o seu rei, o seu dono, o seu senhor. E diante dele, as minhas paixões caem. Diante dele os meus planos caem, diante dele os meus pensamentos caem, diante dele a minha expectativa, o meu planejamento sobre a vida cai e é absolutamente transformado, porque afinal ele é o rei, e não apenas um conselheiro, nem um gênio da lâmpada, alguém que nos diz: olha, seria importante, seria bacana se você fizesse isso ou aquilo, mas fica à vontade para fazer o que você quiser. Jesus não é isso na nossa vida. É o rei, não o rei político que algumas das multidões esperavam. E ele de fato curava, mas ele não veio para ser o curandeiro, para resolver um problema pequeno comparado ao que ele de fato veio fazer. Ele veio mostrar que ele está sentado não no trono de Israel, não no trono de Roma, no trono do Brasil, no trono de onde for. Ele está sentado no trono do universo.
e Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o dono da nossa vida. E isso tem da gente duas reações: ou uma entrega apaixonante, porque eu descobri alguém que é o Senhor do universo, o dono da minha vida, ou eu vou dizer para Ele, ou para a multidão, ou para os outros: crucifica-o, porque eu não quero ninguém mandando em mim, porque eu não quero ninguém fazendo sombra a mim mesmo, porque eu não quero ninguém acima de mim. E diante de nós, diante de quem Jesus é, só existe duas realidades: ou a crucificação, ou a entrega. Ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Só que nem a morte podia pará-lo, porque mesmo que a multidão dissesse: crucifica-o, pode matar Ele, nem a morte poderia detê-lo, porque afinal Ele é o Rei do universo, é o Senhor sobre a morte. Por isso existe uma última parte nessa história, que parece até novelesca: a multidão desejando, a multidão mandando traindo e mandando crucificá-lo, mas Ele dando a volta por cima, que não é apenas uma pequena volta por cima, é Ele ressuscitando. E eu quero falar dessa última parte com uma palavra que está lá em 1 Coríntios 16, 22, uma palavra lindíssima, que ela é Maranata. O que essa palavra no aramaico quer dizer? Vem, Senhor Jesus. Porque a ressurreição é a certeza de que o preço foi pago. Que preço era esse? Lembra que Jesus Cristo, eu tenho falado tanto dele como Senhor da vida, mas Ele é o Salvador. Nunca deixe o seu coração se enganar nesse tempo de Páscoa, quando querem dizer para a gente que Jesus ali foi morto, não pelo outro motivo, mas porque por uma questão política, por uma questão de minoria ou coisa parecida. Não, a verdade é que Jesus se entregou como o Cordeiro de Deus para pagar o preço dos nossos pecados. Esse é o fato. Nós não podíamos pagar o preço que Ele pagou. Um injusto como eu não podia morrer, um injusto como nós não podia morrer por outro injusto, mas precisava vir alguém, 100% homem, 100% Deus, um justo, para que Ele se oferecesse, se entregasse por nós, e através do seu sacrifício nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. É isso que Jesus é. Sua morte, ela significa exatamente isso, não o poder de uma minoria, não o problema da opressão política ou coisa parecida, mas o fato que Deus amou a gente de uma maneira tão grande, que enviou o seu único Filho, para que através da sua morte, nós tivéssemos vida. E quando o Carlos fala para ele: Maranata, vem Senhor Jesus, é porque eu não estou apenas certo da ressurreição dele, mas o que de fato eu mais desejo nessa vida é a minha ressurreição. Ele é a nossa esperança, que disse em outros episódios que nos havia preparado no céu muitas moradas. Não se preocupe, não se turbe o vosso coração. Texto que a gente lê em funeral, mas a gente precisava ler todos os dias da nossa vida. Não se preocupe, na casa do meu Pai há muitas moradas, e elas estão preparadas para você. E a Bíblia diz que um dia todas as coisas seriam transformadas, e diante da ressurreição desse, que é o Filho de Deus, a nossa palavra só pode ser essa: Maranata, vem Senhor Jesus. Sabe por quê? Esse mundo não satisfaz a gente. Se de fato essa geração de hoje já entendeu que o trabalho apenas não satisfaz, por isso que ela quer ter mais qualidade de vida, ela quer ter tempo para a sua terapia, ela quer ter tempo para a sua ginástica, para a sua musculação e coisa parecida, é um dado positivo.
de que de fato a gente não precisa viver para o trabalho. Mas se eu tiver o melhor trabalho do mundo, ganhando um salário que eu possa pagar todas as minhas contas, tendo tempo para fazer as coisas que eu gosto, sem precisar de trânsito, para minha ginástica, para o meu exercício físico, para minha terapia, para o meu jogo de futebol, para o meu cinema, para a minha arte, se eu conseguir ter uma vida assim, eu posso dizer para você e garantir isso do fundo do meu coração, isso não vai satisfazer você, porque a vida, ela é tão quebrada, e esse mundo que a gente vive é tão cheio de dor e tristeza, que o nosso anseio não é por morte, não é para sair daqui, o nosso anseio é pela ressurreição. Lá no fundo é o que todo ser humano quer, ele quer viver nesse mundo. Eu lembro do meu primeiro sermão, no Hotel Novo Mundo, que eu estou olhando para o Cícero, porque tem uma piada interna desse primeiro sermão, que ele não gostou de uma coisa que eu falei. Eu falei do Shangri-La, lembra, Cícero? Que pastor é esse que faz negócio de Shangri-La? É o que a gente quer. Se você está lembrado desse dia, já faz muito tempo, mas era no dia, acho que 1º de novembro de 2015, né? Não, 15 não, 16. 15. Eu falo assim, o que a gente quer, sabe o quê? A gente quer morar num lugar que tenha a segurança da Suíça. A gente quer morar num lugar que tenha os preços dos Estados Unidos. A gente quer morar num lugar que tenha as comidas italianas ou francesas, ou melhor, que tenham as duas ali. E vamos chamar para a gente, e que tenha a beleza do Brasil. Esse lugar não existe aqui nessa terra. Por isso que a gente sempre anseia por essa mudança desse lugar, do Shangri-La, era essa brincadeira aqui entre a gente, desse lugar idílico, perfeito, que não existe. Sabe o que desejo esse? É o desejo pela ressurreição. Porque o nosso coração lá no fundo está na eternidade. Lá no fundo ele está satisfeito, ele será plenamente satisfeito no capítulo final da história, que Jesus nos garantiu pela sua ressurreição, que nós estaremos lá. Que Jesus garantiu pela sua ressurreição, que um dia nós estaremos com o coração e com a vida satisfeitas, plenamente satisfeitas, mais do que esse país, do que esse lugar que a gente imagina na nossa cabeça. Mas terminando a vida como o livro do Apocalipse termina, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, nós ansiamos pela sua volta. Vem, Senhor, porque nós ansiamos a ressurreição do corpo. Essa vida é um lugar onde eu vou, com todo o meu testemunho, apontar tudo para Deus. Mas de fato, o que eu anseio é ressuscitar como Jesus um dia ressuscitou, e eu só posso estar nesse lugar se eu crer que Jesus Cristo é o único dono da minha vida e o Salvador da minha vida. Você crê nisso? Se você crê nisso, é o tempo de ainda mais a gente lembrar e ansiar pela sua volta e pela nossa ressurreição. Estava aqui pensando no meio do culto, de como é bom a gente estar aqui em ambiente de igreja, no culto, que parece que a gente abre uma janelinha do céu, não é? Ela é imperfeita, é claro, eu sei, mas a gente abre uma janelinha onde a gente começa a lembrar da eternidade. Caramba, no meio de tanta coisa durante essa semana, no domingo eu venho, claro que isso é para ser um exercício diário, mas como igreja do domingo eu venho, eu lembro que tudo irá passar, e o que interessa é tudo que eu cantei aqui, e que eu estou escutando. Mas eu quero dizer para você que ainda não crê nisso, que se você está satisfeito com essa vida, saiba que há algo muito mais sublime que vai satisfazer você de fato. Que se você ainda não reconhece esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje o chamado dele
é vem. Para que você não mais, entre aspas, o crucifique ou o negue, mas para que você diga: vem, eu me submeto, eu me rendo, eu quero algo mais, eu quero ser ligado com o Pai, eu quero que um dia o meu corpo seja ressurreto, e eu quero viver nessa ressurreição linda que Jesus disse: eu preparei lugar para você. A Bíblia fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Que esse dia, que esse domingo de Páscoa seja um marco na sua vida, para você que não crê, um dia de encontro, não com aquele Jesus que talvez você imagine ou que você deseje que ele seja, um pacificador, um profeta da esperança, um realizador dos meus desejos, mas para que você encontre com quem de fato ele é, o Senhor e Salvador da sua vida, que está dizendo: vem, se arrependa, crê em mim e será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe.